Olá, uma Guiana Timiranda Siá, Guiana Janá Salakaya, Shakshu Militai Enatasmai, Shigruvena Maha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas respeitosas e infinitas reverências e gratidão por estar aqui mais um dia, mais um momento maravilhoso, auspicioso, Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, versos 42 e 43. Os homens de pouco conhecimento são muitíssimos apegados às palavras floridas dos Vedas, que recomendam várias atividades fruitivas àqueles que desejam elevar-se aos planetas celestiais, como o consequente bom nascimento, poder e assim por diante. Bom nascimento, poder e assim por diante. Este é um verso onde a Suprema Personalidade de Deus nos alerta para termos cuidado com as palavras floridas. Palavras floridas que não nos levam a nenhum lugar, e muito menos a colher um determinado tipo de flor que vai se abrir em conhecimento verdadeiro. Por estarem ávidos em satisfazer os sentidos e ter uma vida opulenta, dizem que não há nada além disso. Então, assim, mais uma vez é um alerta contra as especulações mentais, contra a nossa atenção, que muitas vezes é desviada para coisas, para fatos. A Suprema Personalidade de Deus fala que são as palavras floridas dos Vedas. Por quê? Porque no Vedanta, que fala da filosofia védica, conhecimento mais antigo do planeta Terra, que data desde a criação deste planeta, então os Vedas vêm nos ensinando muitas informações muito importantes, mas mesmo assim, dentro da filosofia védica, que traz o conhecimento acerca do próprio Deus Krishna, porque o próprio Deus Krishna diz, os Vedas estão tratando de chegar até mim. Por quê? Porque quem leu a filosofia védica está buscando Deus. No final de tudo, está buscando essa força superior do Supremo Krishna. As pessoas em geral não são muito inteligentes e, devido à sua ignorância, ficam muito apegadas às atividades fruitivas. Quando se fala sempre aqui em atividades fruitivas, fala das nossas atividades materiais, chamadas de atividades fruitivas, porque toda atividade material, ela vai ter um resultado. Então, ela ficará agregada e apegada a um resultado. Então, atividades fruitivas que são recomendadas na porção Karma Kanda dos Vedas. Então, dentro dos Vedas existem vários e vários livros. Os Vedas, a princípio, foram compilados em 4 qualidades de Vedas diferenciados, que explicam, que trazem essas informações acerca de muitas coisas importantes. Exemplo, arquitetura, medicina Ayurveda, massagem Ayurveda, alimentação, astrologia. E no final de tudo isso, quando se coloca na peneira e se peneira, o que vai se chegar ao resultado, onde vai se chegar esse resultado, é que tudo isso que foi criado por uma inteligência superior. E essa inteligência superior não é a minha inteligência nem a sua, mas a de Deus, a mente de Deus. Por isso que Krishna diz, tenha cuidado com as palavras floridas dos Vedas. Por quê? Porque elas, de certa forma, não vão levar você a entender o Supremo de forma mais qualificada possível, no sentido de entender que quem busca o gozo dos sentidos para desfrutar a vida, tanto aqui na Terra quanto no céu,
não vai chegar neste movimento de poder desfrutar das duas coisas. A gente aqui, na matéria, a gente entende que a matéria é importante, que ela foi doada por Deus, que nós vivemos nessa matéria, mas nós não somos a matéria, nós somos uma alma. Então a alma jamais vai ficar feliz com as coisas materiais. Então já nessa suposta proposição a gente já entende que quem quer se elevar aos planetas superiores, que chamados aqui de planetas celestiais, devem buscar satisfazer o Supremo. Por quê? Porque tudo é linguagem florida. É a mesma coisa você pegar um livro de um autor famoso aqui na Terra, que todo mundo comenta, e você começar a ler esse livro, e você vê que esse livro, em vez de te elevar, está te desviando mais e mais ainda para você ficar apegado ou apegada ao gozo dos sentidos. Porque quando a gente vai diretamente estudar o Vedanta, meu mestre espiritual tem um livro chamado Vedanta Como Ele É, que é um livro onde mostra a filosofia védica de forma mais detalhada, de forma mais simples, mas sabendo que todo esse estudo da filosofia védica vai nos levar à suprema personalidade de Deus. E não a buscar opulência material, a ficar apegado aqui, a fazer isso com a intenção daquilo. Então, né, ele chama aqui que são homens com pobre fundo de conhecimento, que pensa que todo o propósito da sabedoria védica se resume a apenas isso. A quê? Ao gozo dos sentidos. E não é. Porque eu venho estudando, eu venho fazendo um curso de Bhakti Yoga, a ciência da devoção, e tem um capítulo inteiro dentro deste livro, que é um livro enorme, que fala que o objetivo dos Vedas é trazer conhecimento para Deus e não para a linguagem florida, para deixar a gente mais iludido. Então, nesse tempo aqui na Terra, ele diz aqui, Srila Prabhupada, mesmo nesta Terra, há aqueles que estão muito ansiosos por tomar Somarasa. Somarasa é um antídoto que traz uma qualificação para você ficar protegido e ter certas qualificações para você atingir planetas superiores, onde nesses outros planetas existe esse soma. Soma vem da palavra somatizar. Raça. Soma raça é você tomar este antídoto, digamos assim, ou seja, sabe aquela coisa que todo mundo fica pensando, eu queria tomar a água da juventude. É mais ou menos isso, esse soma raça, para eu nunca envelhecer, para poder eu ficar eternamente novo, e isso não existe, né? Porque aqui na matéria, a matéria vai envelhecer cedo ou tarde. Logo, logo a gente já vai estar cheio de problemas, né? O rostinho enrugado. E não tem problema algum, porque isso faz parte. Então, essas pessoas que ficam atrás desse líquido da juventude, Somarasa, a fim de ficarem fortes e em boa forma, obtendo o prazer dos sentidos materiais, isso é ilusão. Né? A alma, a árvore dos desejos, o líquido de Somarasa, essas coisas que iludem mais ainda as almas condicionadas aqui no planeta Terra. Então, Krishna diz, tenha cuidado com essas ilusões, com essas palavras floridas. E não é só dos Vedas, não. É de tantas e tantas pessoas que também floreiam para nos enganar. Jesus diz, tenham cuidado com homens em peles de cordeiro, que no final não tem nada de cordeiro, são lobos vorazes que vêm para nos enganar. Então, é preciso ter cuidado para não se enganar com falsas promessas, com falsos profetas, com líquidos que trazem a beleza da juventude eterna. Isso não existe aqui no planeta Terra. Verso 44. Nas mentes daqueles que estão muito apegados à gratificação dos sentidos materiais e à opulência material,
e que se deixam confundir por essas coisas, não ocorre a determinação resoluta, hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois, é determinação resoluta. E determinação irresoluta é aquela frágil. Por qualquer coisa ela se quebra, cai, ela desiste, ela não ouve mais, ela não estuda mais, ela não quer saber mais. Então a Suprema Personalidade fala dessas mentes que estão apegadas sempre à gratificação dos sentidos, à opulência material, que se deixa confundir por essas coisas e que não tem essa determinação resoluta de prestar o serviço a Deus e não à matéria. Prestar serviço devocional ao Senhor Supremo. Significado de Srila Prabhupada. Quando está fixa para entender o eu, dizem que a mente está em Samadhi. O que é o Samadhi? É o estado onde você pensa em Deus o tempo inteiro. Você vive mais Deus, mais a relação com Deus do que a relação com a matéria. Você trabalha para Deus, tudo que você faz é para Deus, você não se esquece de Deus, você se lembra de Deus. E isso chama Samadhi, ou seja, a mente fixa no Senhor Supremo. Por isso que ele diz, Samadhi nunca é possível para sujeitos interessados em gozo dos sentidos materiais, nem para aqueles que se deixam confundir por essas coisas temporárias. Eles são, de certa maneira, condenados pelo processo da energia material. São os ateístas. São essas pessoas, essas almas condicionadas, porque nós somos almas. Então eu sempre estou dizendo, as almas condicionadas que somos nós, estamos sempre atrelados a nos condicionarmos por diversos tipos de fatores, por diversos tipos de ilusões, ou ilusão, yoga maya, yoga da ilusão, que puxa nosso tapete, nos esbofeteia como rios e nos faz de tolos. E a gente continua vivendo nessa tolice ilusória, quando a gente tem a condição da Bhagavad Gita nos tirar dessa ilusão. Por isso que sempre que eu abro as minhas oferendas, os meus oferecimentos, as minhas permissões a Deus Krishna, a Srila Prabhupada, a meu mestre espiritual Chandramukha Swami, eu faço o mantra Om Gyana Timiranda Sya, Gyana Jana Salakaya, Chakshu Militayena Tasmai Shigruvena Maha. Para sair dessa ilusão existe a Bhagavad Gita. Existem os versos do Supremo. Para essas mentes que devem se fixar em Deus e não na matéria. E obter esse estado de Samadhi. Por exemplo, Srila Prabhupada, que faz o significado aqui da Bhagavad Gita, de vários e vários outros livros, ele estava em Samadhi. Tudo que ele fazia era para Deus. Ele veio para o Ocidente trazer a consciência de Deus, de Krishna, e fundou a Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna, para que a gente formasse essa sociedade de pessoas que são conscientes de Deus. Porque de inconscientes, inconsequentes, intransigentes, o mundo já está cheio. A gente precisa formar essa sociedade para a consciência de Deus e incentivar as pessoas a pensar em Deus e a nunca esquecerem de Deus. Verso 45. Os Vedas tratam principalmente do tema 3 modos qualitativos da natureza material. Krishna falando no verso 45, capítulo 2. Ó Arjuna, torna-te transcendental a essas 3 qualidades. Que qualidades? Bondade, paixão e ignorância. Liberta-te de todas as dualidades. Prazer, dor. Felicidade, aflição. Que é o que a gente vive, as dualidades aqui no mundo material. Liberta-te dessas dualidades, de todos os anseios advindos da busca de ganho e segurança. Estabelece-te no eu. Que eu é isso que Krishna está pedindo para a gente se estabelecer? Na alma. Eu superior, alma. Eu supremo, Deus, Krishna. E eu inferior, corpo, Maya, ilusão, condicionamento. Então, todas as atividades materiais envolvem as ações e as reações dos 3 modos qualitativos da natureza material. Meus mestres sempre dizem que o que existe apenas aqui no mundo material são as 3 cordas que nos prendem, a mente, sentidos e os falsos ego.
E quando eu paro para analisar, eu vejo que realmente é isso mesmo, porque vivemos bondade, paixão e ignorância oscilando. Desde a hora que a gente acorda, a gente vive bondade, daqui a pouco paixão, daqui a pouco ignorância, daqui a pouco vai para a bondade de novo. Eu observo isso em mim. E a gente tem mente, sentidos e falso ego para nos guiar para a ilusão. A mente mente o tempo todo. A mente traz um monte de coisa que não é verdadeiro. Os sentidos, em vez de eles se concentrarem em servir a Deus, eles concentram em servir as coisas materiais. E aí o falso ego deita e rola. Aí eu vou me defender, eu vou dizer que é isso, que é aquilo outro, que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo. Porque é isso que a gente faz e se defende o tempo inteiro, né? Então, todas as atividades materiais envolvem ações e reações nos 3 modos qualitativos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. E visam a resultados fruitivos que causam o cativeiro no mundo material. É simples assim, a gente vive isso. Só que a gente não percebe porque a gente é ignorante, porque a gente vive só olhando para o lado material. A gente não estuda, a gente não procura ler livros sagrados, a gente não procura filosofia védica, a gente não procura ler uma Bíblia, fazer um grupo de estudo com os amigos. Não, as pessoas querem só gozos dos sentidos. Então vão se enredar e vão sofrer até o dia que elas cansarem e dizer: tá bom, agora eu vou me voltar para Deus, lembrar de Deus e nunca me esquecer de Deus. Então essas atividades fruitivas que trazem essa satisfação dos sentidos e que levam a gente para a ilusão, nunca vão nos levar para o ponto verdadeiro, que é o ponto de Deus, a mente de Deus, transcender as coisas materiais. Então, assim, o Senhor, Ele traz aqui, dentro da Bhagavad Gita, essa orientação para que Ele nos ensina como viver livres do enredamento material. Verso a verso Ele está explicando, Srila Prabhupada no significado. Eu estou tentando clarear minha mente e ajudar a clarear a mente das pessoas que escutam aqui esses vídeos simples com amor e que têm o objetivo divino de acender a chama do conhecimento transcendental. Então, é nesse processo que a gente deve aprender a ser tolerante ao sofrer as investidas das dualidades, como felicidade, tristeza, frio e calor, e aprender a tolerar essas dualidades, ficando livre das ansiedades produzidas pelo ganho. Eu ganhei felicidade, eu perdi tristeza, frustração, baixa autoestima. Essa posição transcendental é alcançada em plena consciência de Deus, de Krishna, quando a pessoa se coloca em completa dependência da vontade de Deus. Deus é que sabe o que vai acontecer na minha vida, eu não sei de nada. Eu sei que agora, nesse momento, eu estou aqui gravando esses versos, fazendo a leitura, com muito amor e devoção a Deus, com muito respeito a Srila Prabhupada, que trouxe a Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, a meu mestre espiritual que pede que os devotos dele continuem falando da Bhagavad Gita, continuem trazendo esse conhecimento da Bhagavad Gita. Então, assim, é tentar fazer o que é o melhor para mim, para minha alma, para que ela se eleve neste corpo que eu estou nesse momento, esse meu eu inferior corpo. Verso 46. Todos os propósitos satisfeitos por um poço pequeno podem imediatamente ser satisfeitos por um grande reservatório de água. Isso é a Suprema Personalidade, fazendo uma analogia, Krishna. De modo semelhante, todos os propósitos dos Vedas podem ser cumpridos por aqueles que conhecem o seu propósito subjacente. O que ele está dizendo aqui? Que o objetivo de estudar a filosofia védica é conhecer o Senhor Krishna. Eu falei isso no primeiro verso, a linguagem florida dos Vedas. Que no fundo os Vedas, o principal objetivo é trazer Krishna, é trazer Deus para a nossa consciência através da filosofia védica e das escrituras sagradas da Bhagavad Gita. Então, o objetivo dos Vedas é conhecer o Senhor Krishna, a causa primordial de tudo. Logo, a autorrealização significa compreender Deus e nossa eterna relação com Ele. Autorrealização é compreender Deus. A gente só se autorrealiza quando a gente compreende Deus. O resto é ilusão.
A relação que existe entre as entidades vivas e Deus também é mencionada aqui na Bhagavad Gita, no capítulo 15, no verso 7. As entidades vivas são partes integrantes de Krishna. Portanto, a etapa em que a entidade viva individual, que somos nós, revive a consciência de Deus, de Krishna, é a mais elevada perfeição do conhecimento védico. Então, quando eu me lembro, eureka, que eu sou uma alma, eu vivo essa consciência, eu recobro a minha consciência de Deus, eu me volto para Deus, aí eu vou me autorrealizar em Deus. E aí eu vou estar na mais perfeita, na mais elevada perfeição do conhecimento védico. Então, essa autorrealização traz essa perfeição. Qual é a meta da vida? Ganhar dinheiro, ser bilionário? Não, a meta da vida é conhecer Deus. E a nossa relação, e recobrar a nossa relação com Deus, porque nós caímos aqui no mundo material porque nós estamos apegados à matéria. E nos esquecemos de Deus. Caímos aqui neste mundo material porque nos esquecemos de Deus. Então, a gente precisa buscar essa purificação dos sentidos para que a gente busque essa consciência de Krishna, essa consciência de Deus e faça parte dessa sociedade. Sociedade Internacional para a Consciência de Deus. Nesta era, não é possível para o homem comum seguir todas as regras e regulações dos rituais védicos, nem é possível estudar exaustivamente a filosofia védica e todos os livros sagrados. Não é, porque a gente levaria muitas e muitas vidas estudando. É preciso muito tempo, energia, conhecimento e recursos para colocar em execução os propósitos dos Vedas. Então, e o que é que eu faço agora nessa era de Kali, da era da cabeça de ferro? Eu não posso... Como é que eu faço para poder me elevar? O que é que eu devo fazer? Aí veio um avatar de Deus chamado Chaitanya, Senhor Chaitanya, que respondeu da seguinte forma: a gente, nessa era de Kali, a maioria da população é tola e não recebe o necessário treinamento para conhecer os Vedas e para estudar a filosofia védica, que é extensa e profunda, e muitas vezes com linguagem florida, como Krishna diz, a linguagem dos Vedas, que faz assim aqueles aldeios e não nos leva diretamente ao ponto que é Deus. Então, para a gente estudar e conhecer Deus, a gente precisa primeiramente limpar a nossa mente e os nossos sentidos. Mentes e sentidos que estão turvos. Então, como é que a gente faz para limpar essa mente? Ele explica aqui. Para cumprir melhor o propósito da filosofia Vedanta, quem canta o santo nome do Senhor e não comete ofensas, vai chegar a um nível de perfeição maior. Que santo nome é esse que a gente vai conseguir limpar a mente e o coração? O mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu estou sempre falando a mesma coisa, porque está sempre saindo aqui essa orientação, esse propósito de conhecer Deus, de cantar os nomes de Deus, de se ter prazer na alma, em cantar os santos nomes do Senhor Krishna. Esse é o objetivo último do misticismo védico: conhecer Deus, conhecer Krishna, ser consciente de Deus, cantar o Mahamantra Hare Krishna. Por que nessa era de Kali? Por que chama era de Kali? Porque nos Vedas tem as eras e seus devidos nomes. E essa era atual que nós vivemos, 2025, lá atrás começou a era de Kali. Lá atrás, quanto tempo? Há mais de 500 anos atrás começou a era de Kali, a era da cabeça de ferro. Imagina um ferro batendo, entra alguma coisa no ferro, ainda mais for ele tiver todo sem, tipo assim, mais duro ainda, mais cheio de ferrugem, era essa palavra que estava procurando, gratidão,
Deus, Krishna, por me falar. Se o ferro está bem enferrujado, aí é pior ainda que esse ferro não vai servir para nada. Então, assim é as cabeças das almas nesta era. Chamam-se cabeças de ferro. E essas cabeças de ferro, elas só vão sair desta ferrugem, só vão se iluminar e limpar essa ferrugem cantando os santos nomes de Deus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então eu fico aqui com o verso 46, incentivando a vocês que me escutam, a vocês cantarem o mantra Hare Krishna. Faça o teste. Coloque na sua caixinha de música Hare Krishna, H-A-R-E, Krishna, K-R-S-N-A, Krishna. Se botar Hare, já vai sair Krishna. Bote lá. Tem ritmo de rock, de reggae, bossa nova. Aí você escuta, você vai se purificando, você vai se acalmando, você vai se elevando sem nem perceber. Quando você vê, você já está num nível mais elevado, onde você tem toda a condição de conhecer Deus mais rapidamente, de limpar sua mente, seu coração e de se voltar para Deus, porque nós sofremos porque nós estamos esquecidos de Deus. E nós não buscamos filosofia védica, Bíblia, Alcorão, tantos livros sagrados, e nos unirmos às pessoas que querem, às almas que querem as mesmas coisas, para que a gente possa, em associação, falar sobre Deus, entender sobre Deus, porque Deus precisa ser compreendido. Eu sou filha de Deus e eu não conheço meu pai? Tem alguma coisa errada. Então, a Bhagavad Gita, como ele é, de verso em verso, está trazendo, está clareando com a tocha do conhecimento transcendental, clareando essa ignorância nossa de esquecimento acerca de Deus do absoluto. Com gratidão, encerro mais um dia da Bhagavad Gita. Gratidão.